Deus tem uma palavra para o seu coração aqui nessa noite, você crê nisso? Deus tem uma palavra para o nosso coração aqui nessa noite. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo, em João, no capítulo de número 4. Abra a sua Bíblia em João, no capítulo de número 4. Um texto bem conhecido, um texto precioso, mas eu tenho certeza que o Senhor vai falar conosco aqui nesse lugar. A palavra do Senhor é viva e eficaz, aleluia. João capítulo de número 4 e o versículo 4. Glória a Deus. O texto diz assim para mim e para você: E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Glória a Deus. Só esse versículo nós vamos meditar. E era-lhe necessário passar por Samaria. Está ali projetado também. Irmãos, esse texto é um texto precioso, um texto poderoso, uma passagem que todos nós creio que estamos aqui, conhecemos. Quem nunca ouviu uma mensagem, quem nunca leu esse diálogo entre Jesus e a mulher samaritana, entre Jesus e ali na cidade de Samaria. E o Senhor quer falar comigo e com você nessa noite. Quando nós lemos esta passagem, este capítulo, nós vemos que Jesus aqui é apresentado como um ganhador de almas, como um evangelista, como um pregador do evangelho, com muita sabedoria, com muito temor de Deus. Nós vemos aqui várias lições aprendidas nessa passagem. Quando você lê o capítulo de número 4, e você lê também o capítulo 3, você vai ver que no capítulo de número 3 de João, Jesus tem um diálogo com Nicodemos. Quando Nicodemos vai à noite procurar a Jesus, e Jesus ali sabendo, conhecendo o coração de Nicodemos, Jesus já diz para ele: quem não nascer de novo não pode entrar no reino dos céus. Quem não nascer de novo não pode ver o reino dos céus. Quem não nascer da água e do Espírito não pode. E no capítulo de número 4, Jesus agora tem um diálogo com uma mulher samaritana. Então aqui, meu irmão, já tem um contraste entre Nicodemos e a mulher samaritana. Quem era Nicodemos? Nicodemos, para você que não sabe, era um homem idoso. Nicodemos era um ancião. Nicodemos, ele era um homem que fazia parte do sinédrio, ele era um mestre da lei, ele era um fariseu, mas era alguém que precisava de Jesus Cristo. Era alguém que precisava conhecer a Jesus Cristo. Era alguém que era religioso e nunca tinha tido ainda um encontro com Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo conversou com ele e lhe ensinou, e lhe doutrinou, e lhe trouxe a palavra. No capítulo 4, você vai ver que a mulher samaritana era uma mulher de uma vida imoral. Era uma mulher simples, era uma mulher que teve já vários maridos, e agora o marido que ela tinha não era dela. Mas mesmo assim, Jesus, ele vai e conversa também com essa mulher. Jesus conversa com essa mulher samaritana e também prega para ela. Então a primeira coisa que nós aprendemos aqui, meu irmão, é que Deus não faz acepção de pessoas, aleluia. Irmão, Deus não faz acepção de pessoas. E eu e você não podemos escolher, querido. Eu e você temos que ter esse coração como Cristo, sabe? Cristo não olhava a aparência do homem, ele ministrava para todos aqueles que se achegavam a ele. Por isso, querido, não despreze as pessoas, sabe? Às vezes as pessoas, elas acabam olhando muito a aparência. Elas acham: esse aqui precisa mais, esse aqui precisa menos. Olha, essa pessoa aqui nessa situação eu não vou pregar. Não, irmão, aquele que Deus colocar diante de você, na sua presença, evangelize, pregue a palavra. Deixa Deus usar você, aleluia. Deixa Deus te usar, meu irmão.
Deixa Deus usar você como um instrumento poderoso nas suas mãos, um canal de bênção. Então é a primeira coisa que eu aprendo com Jesus aqui, que da mesma forma que ele lida com Nicodemos, ele lida com esta mulher samaritana. Ele não faz esta acepção, essa escolha, porque para Jesus, irmão, todos nós somos iguais, aleluia. Todos nós somos iguais, glórias a Deus. Então já guarda essa palavra no seu coração, aleluia. Louvado é o nome do Senhor Jesus. A segunda coisa que eu entendo aqui, lendo toda essa passagem, querido, é que Jesus, você vai ler no capítulo 4, que Jesus vai em Samaria, e muitas pessoas acreditaram em Jesus Cristo. Muitas pessoas passaram a crer em Jesus Cristo por meio do testemunho da mulher samaritana. E os samaritanos eram um povo que era inimigo dos judeus. Você já vai entender isso. O que eu quero chamar a sua atenção? Quando Jesus, ele foi em Nazaré, a cidade que ele cresceu, porque Jesus nasceu em Belém, mas ele cresceu em Nazaré. Quando Jesus vai em Nazaré, meu irmão, a palavra do Senhor diz que eles não receberam a palavra de Jesus. Eles agiram de incredulidade, eles não acreditaram em Jesus em Nazaré. Mas quando Jesus vai em Samaria, todo aquele povo se converte e se rende a Jesus. Então o que eu aprendo aqui, irmão? O povo de Nazaré viu Jesus crescer, viu Jesus trabalhar, viu Jesus fazer muitas coisas. Quando Jesus operou um milagre em Nazaré, eles não acreditaram. Sabe por quê? Porque eles estavam acostumados com Jesus. Eles estavam acostumados, habitualmente, criaram um hábito de ver Jesus. Então quando Jesus começou a realizar os milagres, eles pensaram, esse aí não é o filho de José? Não é o filho de Maria? Não estão entre nós aqui os seus irmãos? E eles agiram de incredulidade. Então, querido, eu e você não podemos nos acostumar. Eu e você não podemos, irmão, cair na religiosidade, na mecânica. Quando você vem para o culto, você vai para casa, você passa anos, às vezes mesmo da mesma forma. Nada acontece na sua vida, nada acontece na sua vida espiritual. Você talvez esteja acostumado, neutralizado na sua fé. Mas, irmão, é uma noite de você e eu, sabe o que? Despertarmos, sairmos da mecânica, da liturgia, da religiosidade. Eu e você não podemos nos acostumar. Eu e você temos que acreditar, nós temos que crescer, nós temos que avançar, aleluia. Quando Jesus chegou em Samaria, aquele povo passou a crer nele. Aquele povo reconheceu, esse é o Messias, esse é o Salvador. Por quê? Porque eles exerceram a sua fé. Eles exerceram a fé deles. Então saia da incredulidade, glória a Deus, e entra, meu irmão, na fé. Ande pela fé. O justo viverá da fé. O justo viverá da fé, glória a Deus, aleluia, louvado é o Senhor. Então aquele povo utilizou a sua fé, aquele povo acreditou no Senhor Jesus, aleluia. Lendo, querido, essa passagem, eu aprendo isso, nessa introdução. No capítulo 4 e o versículo 4, a palavra do Senhor diz que era-lhe necessário passar por Samaria. Era-lhe necessário passar por Samaria. Irmão, aqui eu quero começar a ministrar a palavra do Senhor concernente a mim e a você, que somos discípulos, que somos servos do Deus Altíssimo, que somos servos, embaixadores de Jesus Cristo na face dessa terra. Jesus Cristo aqui nos mostra e nos dá o exemplo de como nós devemos nos portar. Como eu e você, querido, devemos nos portar em meio à evangelização, o anúncio das boas novas, a pregação da palavra do Senhor. O Senhor aqui mostra para mim e para você. E eu quero me atentar aqui, querido, somente nesse versículo. No versículo de número 4 que nós lemos. Porque esse versículo aqui mostra para mim e para você a atitude de Jesus Cristo que antecede o diálogo dele com a mulher samaritana. Então, você vai aprender aqui nessa noite
Aleluia. Você sabe que Jesus, ele vivia cercado de multidões, certo? Jesus vivia cercado de multidões. Mas no meio da multidão, meu irmão, tinha os discípulos. Eu quero te perguntar nessa noite aqui, você faz parte da multidão ou você faz parte dos discípulos? Você faz parte do grupo da multidão que estava somente atrás dos benefícios, somente atrás, sabe, do pão multiplicado, do peixe, nos dias atuais, do carro, da casa, da promoção no emprego? Ou você faz parte do grupo dos discípulos que abriram mão da sua própria vida para servir a Jesus Cristo? Qual é o grupo que eu e você estamos, meu irmão? Qual é o grupo que eu e você nos encaixamos? Somos discípulos verdadeiramente? E essa é uma noite para discípulo, aleluia, porque daqui a pouco nós vamos ceiar aqui nesse lugar. Eu e você, meu irmão, temos que sair da multidão e nos tornarmos discípulos do Senhor, seguir os passos do nosso Salvador, de Jesus. Então a primeira coisa que eu aprendo aqui com esse texto, a Bíblia diz: e era-lhe necessário passar por Samaria. E talvez você pergunte aqui para mim, por que era necessário? Por que o texto diz para mim e para você, e era-lhe necessário? Que necessidade era essa? Irmão, era-lhe necessário na agenda de Deus. Na agenda de Deus, na agenda do Pai, com relação a Cristo, era-lhe necessário passar por Samaria. Então a primeira coisa que eu quero que você entenda, você que acreditou em Jesus Cristo, você que entregou a sua vida ao Senhor, há uma agenda por detrás da sua existência. Você crê nisso? Há uma agenda, há um cronograma divino, querido, por detrás da sua vida na face dessa terra. Da mesma forma que Deus trabalhou o Pai na vida de Jesus, Ele deseja trabalhar na minha e na sua vida. Você crê nisso nessa noite? Aleluia. Há uma agenda, há uma agenda. Não é por acaso, meu irmão, que você está aqui nessa noite. Não é por acaso, meu irmão, que um dia o Pai se revelou a você. Não é por acaso que você conhece a palavra. Não é por acaso, querido, que você mora no lugar que você mora, que você trabalha no lugar que você trabalha. Sabe, não é por acaso que você nasceu nessa nação. Há um propósito maior, há um propósito, há uma agenda por detrás disso. Mas eu e você precisamos entender isso. Eu e você precisamos crer nisso. Na vida de Jesus Cristo, irmão, tudo tinha um porquê. Você vê que o nascimento de Jesus, a Bíblia diz em Gálatas, no capítulo 4 e no versículo 4, se você ler, a Bíblia diz que na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Jesus não veio em qualquer ano, Jesus não veio de qualquer forma, Ele veio na plenitude do tempo. Por quê? Porque detrás da vida de Jesus havia o quê? Um cronograma, havia uma agenda, havia alguém maior conduzindo Ele, que era o Pai. E o Pai está conduzindo eu e você nessa noite, nesse tempo, nesse ano. Você crê nisso, nesse lugar? Você crê que o Pai tem um cronograma também para você? Aleluia, meu irmão. Aonde você está, Deus deseja que você venha frutificar, que você venha crescer, que você venha pregar, que você venha avançar no nome de Jesus Cristo. Então guarde essa palavra no seu coração. Era-lhe necessário. Quando você e eu nós lemos Atos dos Apóstolos, o capítulo 16. Atos dos Apóstolos, capítulo 16. E o versículo de número 6 e o versículo 7, ele diz assim para mim e para você. Atos capítulo de número 16, versículo 6 e o versículo 7. O texto diz assim, ó: e percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. O apóstolo Paulo, junto com Silas e Timóteo, eles queriam pregar a palavra do Senhor. Pregar a palavra de Deus é bom ou não é, irmão? É o desejo de Deus ou não é? É a vontade de Deus que a gente pregue a palavra.
Mas o apóstolo Paulo aqui, com Silas e Timóteo, foram impedidos pelo Espírito Santo. Por quê? Porque por detrás da vida deles havia o quê? Uma agenda. Havia alguém maior conduzindo eles. E naquele dado momento não fazia parte do propósito de Deus que eles estivessem nessas regiões. Então a palavra do Senhor vai dizer para mim e para você, no versículo 9, que o apóstolo Paulo, ele teve uma visão. E ele viu um homem macedônio, rogando para que ele atravessasse e fosse ajudá-los. Então eles vão para a Macedônia, eles vão para Filipos. Depois você vai ler a passagem em Filipos. Mas olha só, querido, eles foram impedidos pelo Espírito Santo. Eles poderiam dizer, não, nós vamos ministrar a palavra, nós vamos pregar. Mas eles entendiam, não, quem nos conduz é o Senhor. Quem nos conduz, quem nos governa, quem rege a nossa trajetória é Jesus Cristo, aleluia. E é o mesmo Deus que está nessa noite aqui para conduzir você. É o mesmo Deus que está nessa noite aqui, irmão, para levar você. Por isso, meu irmão, não fique dando passos fora da vontade de Deus. Consulte a Deus, busque a Deus, saiba a vontade e a direção que Deus tem para você. Porque Ele programou de antemão algo para mim e para você. Aleluia. E a palavra do Senhor diz que o pensamento dEle, o caminho dEle são maiores do que o nosso. Aleluia. Você crê nessa palavra? Então, meu irmão, e era-lhe necessário, nos mostra isso. Saiba, quando você sair dessa noite aqui, saia com essa palavra no seu coração. O Senhor me governa. O Senhor me conduz. O Senhor está por detrás da minha história. Não é em vão que eu estou aqui. E começa, meu irmão, a pedir a direção do Pai. Começa a buscar a vontade do Pai para a sua vida. Por isso que esses homens prosperavam tanto. Por quê? Porque eles sempre buscavam a direção de Deus. Às vezes a gente fica tomando direções longe da vontade de Deus, irmão. E nós quebramos a cara. Nós perdemos o nosso tempo. Por isso consulte a Jesus, aleluia. Consulte a Jesus Cristo. Louvado é o nome do Senhor. Querido, a segunda coisa que eu aprendo aqui nesse versículo, e eu vou ser breve, no versículo 4, lá, volte comigo para João capítulo 4, versículo 4, é que Jesus, meu irmão, Ele se levantou e Ele foi. A Bíblia vai dizer para mim e para você no versículo de número 5, chegou, pois, a uma cidade samaritana. Jesus obedeceu. Jesus obedeceu. Era-lhe necessário passar por Samaria. Versículo 5. E ele chegou a uma cidade samaritana. Ele obedeceu. Obediência. Obediência. Jesus mostra para mim e para você aqui que ele obedecia. Você tem que obedecer. Sabe, o discípulo, meu irmão, ele obedece. A multidão vaza, a multidão vai embora, a multidão vira as costas e sai. Mas o discípulo vai obedecer. O discípulo vai declarar: eis-me aqui, envia-me a mim. Jesus obedeceu. Obediência. Louvado é o nome de Jesus. Você está disposto a obedecer? Você está disposto a obedecer a direção de Deus? Será que eu e você, nós estamos dispostos a obedecer a vontade do Pai? Se Deus falar algo para mim e para você, faça isso. Você está disponível, meu irmão? Na tua escala de valores, aonde que está o Senhor? Aonde que está a palavra? Aonde que está, querido? Aonde que está a presença, o desejo do Senhor? Porque todos nós temos uma escala de valores. Aqui está isso, aqui está isso, aqui está aquilo. Querido, priorize e obedeça a Jesus Cristo. Priorize e obedeça a palavra do Senhor. Aquilo que o Senhor tem falado ao seu coração. Aquilo que o Senhor tem ministrado no seu coração. Obedeça. Não dá para a gente sair, não dá para a gente fugir, meu irmão. Eu tenho um irmão que mora lá na Nova Zelândia, o irmão meu mais velho, está lá na Nova Zelândia. De vez em quando vem alguém e fala para mim: e por que tu não vai lá para Nova Zelândia, Gilvan, com teu irmão? Larga esse Brasil, vai para lá. Daí eu falo: irmão, é Jesus que manda na minha vida, é Jesus que governa. Eu vou ficar aonde Jesus quer que eu esteja, porque eu sei que se eu sair, querido, é ré.
Se eu sair, irmão, é tribulação. Se eu sair da vontade, irmão, se eu fizer alguma coisa, eu vou andar para trás. E não é isso que nós queremos, glória a Deus. Nós queremos avançar na presença do Senhor, aleluia. Louvado é o nome de Jesus. Por isso eu creio que no ano de 2021 agora, você vai prosperar, você vai crescer, você vai avançar, você vai frutificar. Por quê? Porque você vai andar na obediência, na vontade e na direção de Jesus. Glória a Deus. Muita porta aberta, muita coisa boa Deus tem para mim e para você nesse ano de 2020 ainda, meu irmão. Você crê nisso? Aleluia. Obedeça a direção que o Pai lhe dá. Ele se levantou, havia uma necessidade, Jesus se levantou e foi. Havia uma necessidade, ele se levantou e obedeceu. Às vezes, querido, nós ficamos na igreja e o Senhor fala conosco durante muito tempo, algo arde no nosso coração, mas nós resistimos. Às vezes você está aí e algo arde no seu coração. Poxa, eu queria tanto ministrar no louvor, eu queria tanto pregar a palavra, eu queria tanto servir como um assistente, eu queria tanto servir lá no projeto. Algo arde, mas você fica resistindo. Você fica resistindo. O dom que Deus te deu, você resiste. Você faz igual aquele cara da parábola. Cava um buraco e enterra o teu talento. Irmão, não resista à vontade de Jesus. Aquilo que Ele plantou no seu coração, irmão, levanta a tua cabeça. Obedeça ao Senhor, porque Ele é com você. E você vai fluir nessa área. Você crê nisso, querido? Você crê nessa palavra? Aleluia. Nós ficamos resistindo. Não é para mim. Não é meu momento ainda. Talvez daqui a 3 anos, daqui a 10 anos. Meu irmão, o momento é agora. O momento é hoje. O momento é já. Aleluia. O Senhor colocou no teu coração e Ele é poderoso para fazer. O que Ele te prometeu, Ele é fiel para cumprir e para fazer. Porque Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Glórias sejam a Jesus Cristo. Ele é fiel, Ele é fiel. Olha só o que nós aprendemos aqui. No capítulo de número 16, no capítulo 16 de Atos dos Apóstolos, no versículo 9 a seguir, o texto que nós lemos de Paulo e Silas, você vai ver, meu irmão, que eles vão para Filipos. E lá, queridos, eles expulsam um demônio da menina e eles vão presos. Eles são açoitados, eles caem numa prisão. Todos nós conhecemos a passagem. Eles adoram ao Senhor e houve um terremoto, as cadeias caem por terra. Mas, querido, olha só, eles obedeceram à direção, à visão que eles receberam. Eles obedeceram. Eles poderiam estar questionando ali Paulo e Silas. Eles poderiam estar ali pensando: poxa, por que a gente não foi para a Ásia? Por que a gente não foi para a Bitínia? Evangelizamos agora aqui essa moça. Olha que a gente está parado aqui, ó, preso. Estamos aqui, ó, tudo açoitado, cheio de vergonhas. Mas mesmo assim, queridos, isso não passou no coração deles. Sabe por quê? Porque eles eram discípulos fiéis, obedientes à necessidade, ao propósito maior do Senhor. Foi ali que o Senhor queria que eles estivessem. Era ali que eles estavam, e adorando a Jesus. Por isso, meu irmão, adore a Jesus. Glória a Deus. No seu trabalho, adore a Jesus. Na sua casa, adore a Jesus. Aonde Jesus plantou você, querido, tem tocado no seu coração, glorifique a Jesus Cristo. Aleluia, Deus. Você pode dar um glória aqui nessa noite? Aleluia. Deus maravilhoso e exaltado. Eles glorificaram a Jesus. Eles adoraram a Jesus. Você nota que Jesus ali no capítulo 4, quando ele chega em Samaria, irmão, ele está com fome, Jesus está com sede, Jesus está cansado. Em Samaria, irmão, ele não estava numa situação assim, ó, aos olhos humanos boa, agradável, mas ele aniquilou tudo isso, porque para Jesus obedecer ao Pai é melhor. Para Jesus obedecer o propósito do Pai é melhor. Então, irmão, aqui você se depara que ele aniquila a sua vontade. Ele aniquila o seu eu para cumprir o propósito maior. Eu e você estamos dispostos a aniquilar a nossa vontade para cumprir um propósito maior. Talvez naquele feriado que você ia combinar de viajar, talvez naquela data especial surge algo, uma necessidade. Será que você está disposto a abrir mão pelo reino, pela palavra, em obediência ao propósito do Senhor?
É aqui que faz a diferença, meu irmão. Porque aqui, ó, Jesus mostra para mim e para você, debaixo de fome, de sede, de cansaço, ele foi e pregou para a mulher samaritana. Ele foi e pregou, deixando para mim e para você o exemplo. Vocês são discípulos, vocês são evangelistas, pregoeiro da palavra, então vocês têm que seguir meu exemplo. Vai chegar momentos talvez que vai ser tão difícil, sabe, a cama, a casa, sabe, o aconchego ali, ó, aonde você vai estar, vai ser, poxa, tão difícil abrir mão, mas se você é discípulo, irmão, abra a sua mão, glória a Deus, e sirva ao Senhor, glória a Deus, e obedeça a necessidade, o propósito, aquilo que Ele tem colocado no seu coração. Aleluia! Louvado é o Senhor, aleluia! Ele nos dá esse exemplo, Ele mostra para nós a necessidade, Ele se levanta e obedece. Há uma necessidade, você crê que há uma necessidade? Irmão, nós estamos vivendo num tempo que há necessidades, há muitas necessidades. Ah, mas não é para mim não, irmão, é para você, é para a igreja, é para nós. A propósito, levante-se e obedeça ao propósito do Senhor que Ele te chamou na sua vida. Glória a Deus. A terceira coisa que eu aprendo aqui, a terceira lição, meu irmão, é que Jesus, Ele se desassocia dos costumes da época, a ponto de enaltecer mais a vontade do Pai do que sua própria reputação. Você percebe que Jesus aqui, Ele está em Samaria, Ele está conversando com um samaritano, uma mulher samaritana, e naquela época havia uma rixa. Os judeus não aceitavam os samaritanos. Os judeus desprezavam os samaritanos. Por quê? Porque o samaritano, para você que não sabe, eles são uma mistura de judeu com gentil. Houve uma mistura de judeu com gentil e saiu o quê? O samaritano. Então os judeus legítimos, eles olhavam aquela mescla, aquela mistura e não aceitavam. Havia uma briga, uma contenda, uma rixa. Isso veio lá de trás, lá do tempo, quando Salomão morre. O seu filho assume e há uma ruptura, uma divisão, onde forma ali o reino do norte Israel e o reino do sul Judá. A Bíblia diz que o reino do norte Israel, eles eram corruptos. Os reis que se levantaram não temiam ao Senhor. Então foram levados para o cativeiro pela Síria. E morreu muitos israelitas morreram. Muitos israelitas morreram naquela época. E eles deixaram ali poucos israelitas e também com poucos gentios que vieram morar naquela localidade, aonde então vieram os samaritanos. Então Jesus, como era um judeu, ele vai conversar com essa mulher. Ele já não está ligando para uma coisa, para a sua reputação. Porque para o judeu conversar com o samaritano, querido, era humilhante. Para o judeu conversar com o samaritano, querido, era, sabe, um traje. Aquilo não prestava. Aquele homem estava se tornando uma pessoa impura. Mas mesmo assim ele abre mão da sua reputação. Ele abre mão do seu eu, do seu ego, e vai ali cumprir o propósito do Pai. Então essa é a primeira coisa que eu e você aprendemos aqui. Ele conversa com uma mulher. A mulher naquela época eram desprezadas. As mulheres não tinham valor naquela época. As mulheres eram rejeitadas naquela época. Então Jesus está conversando com uma mulher. Jesus, ele está conversando com uma mulher, e essa mulher é samaritana. E Jesus também está ensinando esta mulher samaritana algo que não poderia ser feito naquela época. Mas mesmo assim ele abre mão de tudo isso para nos deixar o exemplo, para mim e para você nessa noite. Sabe o que o Senhor está dizendo? Às vezes a gente protege a nossa reputação. A gente quer proteger, o que vão pensar de mim? Se eu pregar a palavra, o que essa mulher, esse homem vai pensar de mim? Se eu orar aqui nesse lugar, o que eles vão pensar de mim? Se eu abraçar aqui esse homem que está numa situação de rua e pregar e orar por ele, o que eles vão pensar de mim, irmão? Da sua reputação quem cuida é o Senhor, aleluia. Obedeça a Jesus Cristo, sabe? Obedeça, deixa para lá e obedeça ao propósito, obedeça a agenda, a necessidade que o Senhor colocou no seu coração. Jesus abriu mão dos costumes
em prol daquela vida. Jesus abriu mão da sua reputação em prol daquela mulher, daquela cidade. E houve ali um avivamento, houve ali, meu irmão, naquela região, sabe? Houve ali um despertar, e toda aquela cidade, aquelas pessoas, eles receberam a Jesus Cristo como o Senhor da sua vida. Vire a página aí, vai ali para capítulo 4 e o versículo 35. Nós já vamos finalizar capítulo 4 e o versículo de número 35. A palavra diz assim: não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vede, os campos, pois, já branquejam para a ceifa. Aleluia! Vá comigo para o versículo 42. Versículo 42. E diziam à mulher: já agora não é pelo que dissestes que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Glória a Deus. Aquele povo, irmão, foi tocado pelo Senhor. Aquele povo se rendeu a Jesus Cristo. Aquele povo reconheceu Jesus como o seu Messias, como o seu Salvador. Eu quero dizer para você que está aqui, que há muitos como aquela mulher samaritana na cidade de Joinville. Há muitos samaritanos aí. Há muitas que não conhecem a Cristo por aí. Há muitos que, irmão, precisam de uma palavra por aí. E aqui o Senhor deixou para mim e para você o exemplo. Você que faz parte dos discípulos. Você que foi chamado para pescar homens. Você que foi chamado para o evangelismo, para a pregação da palavra, para anunciar, sabe, anunciar aquele que nos libertou da potestade das trevas para o reino do Filho do seu amor, para proclamar as virtudes do Senhor. Você, Ele escolheu você, aleluia, glória a Deus. Você vai evangelizar. Tem um discípulo aqui nessa noite. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Quero que você se coloque de pé nessa noite. Se coloque de pé e nós vamos orar aqui nesse lugar. Santo, santo, santo é o Senhor. Você que